Passamos ao painel Regulação Global de Tecnologia, harmonizando inovação, segurança e direitos. Vamos convidar aqui ao palco, por favor, Hamilton Mendes da Silva, diretor de incentivos às tecnologias digitais do Ministério da Ciência e Tecnologia, Igor Marquezine Ferreira, assessor especial do Ministério da Fazenda, Fábio Steibel, diretor executivo do ITS Rio, Caroline Rocabado, líder em Privacy and Responsible AI Governance da ASA, e Marcelo Almeida, diretor de Relações Governamentais da ABS, que atuará como moderador. Isso, eu peço que vocês sentem na direção da foto, por favor. Bom, pessoal, boa tarde. Acho que não. Pessoal, boa tarde. Ah, sim, temos público, viu, pessoal? Temos público, temos bons sinais, tem sinais de vida das pessoas nos ouvindo, isso é bastante importante e empolgante, né? Bom, falar sobre regulação, segurança e inovação sempre é um desafio, né? Então, tratar desse tema é algo que é inspirador, é algo que requer sabedoria, certamente, e é algo que requer, acima de tudo, bastante discussão, bastante debate, para que a gente possa criar, dentro do nosso contexto brasileiro, uma realidade inovadora, me parece. E aí, exatamente, iniciando os debates, eu vou passar aqui, a regra aqui é o seguinte, pessoal, está combinado com os nossos queridos painelistas aqui, nós vamos fazer uma primeira rodada de uma pergunta geral, cada um vai fazer considerações com relação a essas perguntas, depois a gente tem algumas perguntas individuais que eles vão responder acerca do tema do nosso painel, e se der tempo a gente faz uma pergunta de fechamento. Eu tenho absoluta certeza que vai dar tempo da gente fazer um bom bate-papo, que vai ser bastante engrandecedor para todos vocês que estão nos ouvindo, apesar de eu ter aqui um cronômetro que fica contando de maneira muito implacável, né? E é um desafio para quem tem TDAH, fica com esse negócio aqui, daqui a pouco ele pisca, fica uma coisa bem interessante. Então, Hamilton, vamos ouvir primeiro você. Eu queria saber de você exatamente isso. Como é que a gente encontra o equilíbrio, portanto, entre inovação, segurança e liberdade? Bom, primeiramente, boa tarde a todos e a todas. Eu queria agradecer ao Marcelo, você transmita aos dirigentes da ABS meu agradecimento, me sinto honrado por um convite para estar aqui num evento dessa natureza, e também cumprimentar a plateia pela valentia, né? Porque até agora eu achava que a gente fosse ser mais um monólogo do que uma conversa descontraída. Mas você começa uma pergunta bem melindrosa, bem, Marcelo, mas eu não me furto a nenhuma pergunta quando eu sou convidado para um evento desse, embora realmente você comece já com um petardo. Antes de responder propriamente essa questão dessa quase que disputa, digamos, de espaço, uma dicotomia, eu diria assim, entre a inovação vis-à-vis a regulação, eu quero ressaltar aqui que, na minha visão, e eu acho que eu tenho respaldo na literatura de pessoas que são muito mais conhecedoras do tema do que eu, a regulação é algo absolutamente necessário. Em se tratando de novas tecnologias disruptivas, especialmente como um caminho, como um recurso, digamos assim, para que harmonizar o desenvolvimento tecnológico, né, com a busca de bem-estar da sociedade, quer dizer, que não se caia na tentação de estimular a tecnologia per se. A tecnologia como um meio, não desconsiderando a proteção dos direitos do consumidor, além de fomentar desenvolvimento sustentável, né, e não ser um meio de estimular, digamos assim, impactos éticos e sociais negativos.
Agora, esta regulação ela não pode, em absoluto, desestimular ou contribuir para inibir a busca de inovação. E isso é um desafio, naturalmente, porque a inovação, como eu acho que, se não a maioria, a esmagadora maioria, eu acredito, há de concordar, ela, no fundo, é a mola mestra do progresso da nossa sociedade contemporânea. Quando se trata de tecnologia, a inovação é que nos proporciona novos bens e serviços que, em última instância, vão impulsionar o crescimento econômico e a melhoria da qualidade de vida. Então, como é que a gente pode enfrentar, digamos, esse aparentemente embate? Eu entendo que a regulação ela deve ser formulada de uma maneira que ela não prejudique, não iniba alguns elementos que eu entendo como fundamentais para realimentar, reforçar a inovação. Por exemplo, não vou tentar ser exaustivo, mas uma regulação que não prejudique, não desestimule a realização de pesquisa e desenvolvimento, que não bloqueie, não impeça a concessão de fomento público. No painel anterior, nós tivemos a oportunidade de ouvir o colega da FINEP falando do papel importantíssimo da FINEP para que premissas e iniciativas previstas no Plano Brasileiro de IA se tornem realidade, porque, no final, o agente de transformação, o Estado dá a sua contribuição, mas o agente ativo é o setor empresarial que está lá na ponta. Então, além de promoção de empreendedorismo. E, por fim, um elemento também que eu entendo que ele tem hoje, principalmente no mundo moderno, digamos assim, um papel muito primordial no estímulo à inovação, é a própria cooperação, especialmente cooperação internacional. E para um país como nós, que nós somos seguidores em muitos campos, esse é um aspecto que não pode ser relevado para que a gente alcance patamares maiores. Então, são essas as minhas primeiras considerações, Marcelo. Muito obrigado, Milton. Obrigado. E legal você trazer a cooperação, porque, de fato, acho que a cooperação também, dentro dessa tríade que a gente tem, a gente pode agregar mesmo essa questão, e me pareceu que a inovação, na tua opinião, tem uma certa relevância, né? E aí, Igor, não sei, que aqui, pessoal, é o seguinte, né? Nós temos 2 representantes do Poder Público Federal e nós temos 2 representantes da iniciativa privada, né? Então, buscamos, então, fazer esse equilíbrio da nossa discussão para que a gente possa ter, portanto, uma quantidade maior de informações a partir de 2 visões que, naturalmente, são coincidentes, não podem não ser coincidentes, mas elas vão canalizar no ambiente regulatório para uma mesma direção, porque a regulação não vai estabelecer divisões entre público e privado. Mas aí, Igor, eu também queria ouvir, me parece que a inovação, portanto, pode estar num patamar diferenciado. E aí eu gostaria de repetir a você a pergunta, né? Qual seria o equilíbrio entre inovação, segurança e liberdade? E vou me permitir aqui, a partir da fala do Hamilton, também te ouvir um pouco sobre cooperação, que eu acho que é um elemento fundamental. Muito obrigado por ter vindo e fique à vontade. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos pela presença. Eu acho que tem uma falsa dicotomia entre ou se protege direito e regula, ou se inova. Eu acho que tem regulação bem feita e tem regulação mal feita, e o Brasil já deu provas que a gente consegue fazer os dois. E aqui eu vou ilustrar isso com a minha história pessoal. Antes de estar no governo, eu empreendi na área de pagamentos. De uma garagem com 4 pessoas e R$200 mil de investidor, eu consegui brigar com os 2 maiores bancos do Brasil, e depois de 5 anos, a gente tinha mais clientes do que a Cielo no país. E isso só foi possível em função de uma regulação bem feita. Desde o CAD identificando um problema em 2005, que provocou o poder público, uma lei, na época da presidente Dilma, que falava que tinha que fazer arranjos de pagamento interoperáveis, de competição, uma regulação bem feita, que começou com a lei que mostrava onde tinha que chegar, depois descia para os princípios, interoperabilidade, etc. E, por fim, um regulador muito aberto, que aí já conectando com a sua pergunta da cooperação, que trouxe o mercado para dentro. Eu tinha
40 funcionários no Brasil, e estava em Brasília uma vez por mês, do lado dos maiores bancos, do lado das grandes empresas de tecnologia, discutindo com o Mardilson do Banco Central como é que seria a regulação de meios de pagamentos no Brasil. E não é à toa que, nesse setor, Hamilton, a gente está exportando para o planeta. A quantidade de unicórnios que a gente criou no Brasil no setor financeiro, a gente exporta tecnologia bancária, tecnologia de segurança. Então, acho que esse é um exemplo que a gente pode perseguir. Tem outros exemplos de países que fizeram errado, né? Eu tinha um negócio na Europa e a gente teve que implementar uma determinada norma que foi um desespero, e era só contratando consultoria para gerar papel, para ser compliance, e esse acho que é o exemplo da norma errada. Então, acho que a gente tem a boa notícia que temos exemplos a seguir de coisas que já foram feitas aqui, e a gente não precisa só olhar para fora para aprender como é que faz. Muito bom, cara, muito bom, parabéns. Inclusive, quero dizer a você que na ABS a gente acolhe esses desenvolvedores dessas tecnologias, portanto, se um dia você realmente voltar para o mercado privado e quiser desenvolver, tem uma associação bastante interessante aí para você estabelecer e afiliar a sua nova organização. Caroline, veja que, tratando dessa tríade, né, na verdade, agregada pela cooperação, né, nós temos aí casos práticos que são reveladores de que existe uma falsa dicotomia, como o Igor muito bem disse. E aí eu queria também te ouvir a respeito dessa pergunta inicial e te agradecer por estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite. Obrigada, Andrei, pela indicação. Obrigada a todos que estão aqui, meus colegas painelistas. Uma honra compor esse painel. Eu não vou seguir a linha, acho que o doutor Hamilton, assim como o doutor Igor, já fizeram uma introdução muito olhando para essa dicotomia. O que eu gostaria de fazer é uma provocação positiva em relação ao que, de fato, nós estamos falando que é inovação. Algo que está há mais de 15 ou 20 anos produzindo efeitos, não está produzindo danos relevantes e não está trazendo insegurança jurídica, isso é uma inovação? Então, se a gente está falando de uma regulação neste momento, nós temos que evitar algo que vá produzir efeitos negativos, efeitos jurídicos negativos e um impacto negativo na sociedade. O que eu quero dizer? Talvez, se eu levantar a mão e perguntar, nós já tenhamos softwares com mais de 30 anos no Brasil produzindo seus efeitos. Então, de que regulação nós estamos falando e qual a harmonização de uma regulação com o passado, que já existe, que ele foi inovação, mas como inovação ele se acomodou na realidade, ele produz os seus efeitos e ele sustenta estruturas críticas, saúde, financeiro, infraestrutura e educação. Então, de que inovação nós estamos falando? A gente está falando de um olhar de futuro, de coisas novas que nós vamos criar, onde nós também estamos falando que as regulações precisam harmonizar o passado com segurança jurídica e não insegurança jurídica. Por que eu digo isso? Que quando a gente olha para a saúde hoje, nós temos um arcabouço regulatório muito grande. Eu trabalho num grande grupo de medicina diagnóstica e grande parte do que nós estamos falando do uso de inteligência artificial na área da saúde atravessa por a norma como dispositivo, software como dispositivo médico, que já existe gradações de riscos pela Anvisa. Nós estamos falando da Lei Geral de Proteção de Dados e uma série de outras normativas que já nos acompanham, assim como o Código de Ética. Então, de fato, não somos contra o PLDA, mas somos a favor de ter uma discussão crítica de que a regulação harmonize também o passado e estruturas que já existem. Porque o que foi inovação, a gente não pode continuar olhando como uma fotografia. É um filme, e novas histórias vão chegar. E como é que a gente vai acomodar esse filme no cenário regulatório para trazer segurança jurídica para o que já existe e para o que venha, de fato, combata o que pode gerar danos relevantes para a sociedade? É muito interessante, né? Essa questão da gente estabelecer não estabelecer um ponto de corte, né? Mas a gente estabelecer um ponto de conhecimento das circunstâncias locais que possam influenciar no futuro daquilo que vai ser regulado para frente. E, de fato, o passado não pode ser algo que se condena, mas tem que ser algo que precisa ser verdadeiramente considerado para que a gente possa projetar os efeitos regulatórios do futuro, né? E aí, Fábio, você, com a sua sabedoria, que eu conheço bem, né, eu gostaria de ouvir um pouco da sua reflexão, né, dessas questões relacionadas à inovação, cooperação e harmonização. E aí eu acho que, apimentada com essa necessidade de nós reconhecermos aonde estamos e saber verdadeiramente para onde nós vamos, né? Marcelo, muito obrigado pelo convite, né? Eu acho que talvez a gente pode fazer uma pequena jornada. Eu gosto muito da frase: a IA é um alvo em movimento.
Não é minha, eu escutei de uma professora de Stanford, ela falou sem querer, ela nem é de regulação. E quando você pensa, a IA é um alvo em muita movimentação. Quando a gente pensa o início da regulação europeia, a gente falava de IA descritiva. Não tinha IA generativa pop. Quando o primeiro LLM chega, a gente fala de uma IA que fala para trás. Ela aprende o próximo token, mas ela não buscava na internet. Num próximo momento, agora você tem LLM que busca na internet. Num futuro, você vai ter uma LLM que é um agente, que daqui a pouco age como você. De qual regulação você está fazendo? De qual IA você está fazendo? O problema da Folha não é sobre a OpenAI ter usado dados dela para gerar conteúdo. A reclamação da Folha é que está usando o dado de agora. Esse é o momento 3. Discriminação é um problema muito no movimento 1. Então, o que a gente está regulando? E aí, pegando no que o Igor fala, qual que é a regulação boa ou ruim, o que eu sei é que a regulação rígida, olhando para trás, ela é ruim. Então, se eu tivesse feito o Marco Civil da Internet regulando o Orkut, o Marco Civil da Internet teria mudado 6 meses depois. Então, minha dúvida é, a gente está olhando a inteligência artificial para regular o Orkut, ou a gente está regulando igual a gente fez com uma rede mundial de computadores? Isso verdadeiramente é um... E aí agora você me faz lembrar a regulamentação do ECA Digital, né? Que é bastante... Ela, no tempo, é muito desafiadora para você conseguir encaixar num mecanismo eficiente de governança legislativa. Também, sem entrar no mérito da regulação, necessariamente da regulação boa ou ruim, mas pegando um pouco daquilo que eu falei no início, de que a gente constrói, talvez, boas regulações com bons debates e boas conversas, aliás, parlamento, né, de parlar, né, a gente precisa conversar, a gente precisa trocar ideias, até para que a gente possa verdadeiramente criar um contexto em que a gente protege aqueles que verdadeiramente precisam ser protegidos, né? E me parece que nesse tema, quando a gente fala de regulação, Hamilton, a gente tem um conjunto de organizações que a gente precisa ter um olhar diferenciado, talvez não só por uma questão de diretriz legal, constitucional, que são as pequenas e médias empresas, né? Então, nesse contexto regulatório, invariavelmente são empresas que talvez sofram uma consequência ou sofram uma dor muito maior. Eu queria ouvir um pouco de você qual que seria a visão do Ministério para pequenas e médias empresas, considerando essa necessidade de termos, né, resgatando um pouco da tua fala, um ambiente inovador e os efeitos regulatórios que podem contrariar essa perspectiva inovadora. Bom, Marcelo, antes uma ressalva. Como o convite da ABS não foi direto à ministra, então eu não me sinto com mandato para falar pelo Ministério. Eu vou falar, então, como a minha visão, assim, digamos, como alguém que milita há algum tempo nesse setor. Eu vejo, inclusive, observando alguns efeitos e alguns debates que acontecem em alguns países do hemisfério norte, que nós temos que trabalhar buscar uma boa regulação, como o Igor salientou, que eu entendo que ele foi ao encontro do que eu falei, só falando de outra maneira, no fundo, né? A regulação ela não deve inibir a inovação e, aparentemente, não tem inibido, né? Tanto é que o Brasil está causando um alvoroço tremendo com o desenvolvimento do PIX, inovando sistemas de pagamentos a nível mundial. Mas, com relação ao que você falou, a sua pergunta, Marcelo, o que me preocupa são a possibilidade da captura do regulador. Isso eu acho que é uma coisa que todas as sociedades devem se preocupar, né? Em especial um país das dimensões do Brasil. E sem entrar nos tecnicismos, mas colocando de uma maneira até bastante simples e direta, a captura do regulador, que é um fenômeno que acontece em muitas sociedades, quando você tem oligopólios muito poderosos. Então, no caso da área tecnológica, nós temos, mundo afora, né, as grandes empresas de tecnologias, né, as chamadas Big Techs, que têm um poder de lobby muito forte, que têm capacidade, em muitos mercados, elas não têm se inibido a fazer isso. Então, isto é algo que uma boa regulação, concordando com o Igor, mas já pontuando um aspecto que, para mim, deveria estar inerente numa boa regulação, é que ela não permita esse fenômeno acontecer. Por quê? Porque uma regulação que tem um viés em prol do mais poderoso, do oligopolista, daquele que já é estabelecido, ela certamente vai criar barreiras de entrada
ou de ascensão e progressão para as pequenas e médias empresas. Em particular para as startups, que estão, às vezes, numa situação ainda de nem ter se desvencilhado dos ambientes promotores de inovação. Então, esse é um aspecto que eu diria que eu acho que deveria ser bastante discutido, debatido, e eu espero que venha a ser incorporado nas regulações que sejam construídas, inclusive como decorrência do PL que a Caroline bem lembrou, que hoje está em discussão no Congresso. Particularmente no MCTI, a preocupação com a micro e pequena empresa, com as empresas nascentes, é muito forte nas ações que nós desenvolvemos em apoio à P&D. Só para citar rapidamente um exemplo, hoje foi comentado aqui muito a questão da força de trabalho, da mão de obra. Nós não somos, digamos assim, um órgão que está à frente do desafio de capacitação no país, né? A formação. Isso é uma missão mais principal do MEC, nós temos o Sistema S, que também tem um papel fabuloso, mas até como uma decorrência do próprio PEBIA, que o MCTI teve coordenação na sua elaboração, tem uma ação específica no PEBIA, que é a ação 21, contida no eixo de formação, que nós estamos muito preocupados em dar uma contribuição com a formação de novos quadros, visando principalmente a empregabilidade e incluindo nesse processo de formação uma componente de estímulo ao empreendedorismo. Nas nossas propostas, uma parte de 5% a 10% dos treinandos que passarem pelos programas de capacitação terão uma formação empreendedora. Muito bom. Eu acho que essa questão da identificação dos sujeitos, regulação, categorizações econômicas, poder econômico influenciador da regulação, é um tema que verdadeiramente é muito amplo, né? Invariavelmente, a gente tem mecanismos regulatórios que partem, Igor, de fixação de incentivos, né? E aí, talvez, a gente, pegando um pouco do gancho dessa fala do Hamilton, raciocinar sobre harmonia entre incentivos e segurança das empresas e das pessoas é um ambiente muito desafiador, né? Como é que você enxerga a possibilidade da gente alcançar uma boa regulação a partir do equilíbrio entre segurança das empresas pequenas e médias e cidadão e a política de incentivos, que é também fundamental para que a gente possa criar um contexto atrativo de investimentos no Brasil? Eu acho que a gente volta aqui nessa definição de uma boa regulação, né? Aí, até aproveitando os ganchos aqui do Fábio e da Caroline, falando do projeto de IA, eu acho que a gente... Por exemplo, o Brasil tem um histórico muito, muito bacana de digitalização, não só no setor privado, mas também no setor público, né? Em qualquer setor que você olha, o nível de digitalização do Brasil é muito acima da média. Então, para dar um exemplo simples, se entendermos que faz sentido exigir que a empresa que está oferecendo uma ferramenta poderosa de IA verifique a idade do usuário, ao invés de só colocar essa obrigação para a empresa, eu, como Estado, também posso prover a solução, como, por exemplo, uma autenticação no GovBR que diria, esse aqui é um brasileiro ou uma brasileira acima de 18 anos, por exemplo. Eu acho que trazer os instrumentos e usar a própria tecnologia para ajudar as empresas a seguir a norma da tecnologia, a norma da regulação tecnológica, é um caminho. Uma outra coisa que a gente tem que pensar aqui eu achei sensacional os pontos sobre regular para o futuro, né? Então, talvez, qual é um exemplo de setor regulado que a gente poderia se inspirar? Aviação, né? O que acontece? Teve um incidente, não precisa ter sido uma catástrofe. Qualquer incidente, as informações do incidente são abertas e todo mundo estuda o incidente para poder aprender junto como indústria. Eu acho que a gente tem que propor alguma coisa nesse sentido, com registro aberto de incidentes no PLDA, porque vão acontecer incidentes. A pergunta é, a gente vai entrar em pânico e proibir a tecnologia naquele setor, ou vamos aprender como indústria para que aquele problema não volte a acontecer?
Então, eu acho, Marcelo, que tem muitos exemplos aqui que a gente pode colocar de infraestrutura pública digital, soluções de automatizadas de biblioteca que vão ajudar as empresas a cumprir a norma, obrigações de transparência que não infringam propriedade intelectual e direito, segredo industrial, mas que a gente use a tecnologia para ajudar a regular a tecnologia. Então, eu sei que eu fugi um pouco aqui da pergunta, mas eu não queria deixar de trazer isso, porque eu acho que a gente pode aprender com o que aconteceu na Europa, com o que aconteceu nos Estados Unidos, com o que aconteceu no Japão, e o Brasil pode estar realmente na fronteira, como a gente teve no Marco Civil da Internet, com o Pix, né? E aí, só para fechar, eu teve uma fala interessante no último evento da CNI sobre regulação, que se falta de regulação fosse a solução para a inovação, o Brasil devia estar bombando em IA, né? Porque não tem nada e cadê? Cadê os nossos unicórnios de IA? Então, eu acho que a gente tem, sim, o dever de achar esse equilíbrio, e a boa notícia aqui, aí, falando um pouco em nome dos colegas do governo, a gente está muito empenhado em achar essa regulação equilibrada. O parlamento já colocou para fora que a vontade deles é também chegar num texto equilibrado, e eu estou muito otimista que com esse caminho o Brasil vai estar num lugar muito bacana, que a gente transforme toda essa energia latente potencial digital do nosso país em riqueza, com justiça e inclusão também. Verdade. Eu acho que a falta de regulação não necessariamente gera segurança ou insegurança jurídica, até porque, né, Carolina, eu acho que a gente tem um outro mecanismo que é o da autorregulação, que é um movimento que a iniciativa privada pode desenvolver, e também, nesse movimento sinérgico de encontrar a melhor regulação, poder gerar esses fatores de cooperação. Aí, pegando um gancho nessa questão da cooperação, que a gente está falando desde o início, e dessa possibilidade de autorregulação, eu queria te ouvir sobre, com a tua experiência, quais são as influências que esses mecanismos de autorregulação podem levar para esse cenário regulatório que a gente está convivendo com ele hoje. A gente tem mecanismos internos e internos dentro das companhias, assim como dentro do governo. O que, muitas vezes, o profissional, e isso é um ponto que a gente precisa considerar. Achei ótimo, doutora Milton, sobre a questão do letramento e conscientização, porque, antes da gente falar de autorregulação, o que quer que seja, a gente precisa falar de capacitação, a capacidade, inclusive, da mão de obra que existe hoje para lidar com esses temas. Ética, responsabilidade, governança no tema de IA. A gente precisa ter um olhar crítico e honesto, com o pé no chão, colocar a bola no chão, porque, muitas vezes, não é só colocar um framework, é uma mudança de mentalidade. O Brasil, de fato, ele tem uma grande, né, já avançou muito na digitalização, mas não necessariamente nós estamos usufruindo melhor da transformação digital, porque essa é a próxima fase que a gente precisa galgar. E as empresas que mais fizeram investimentos para transformar digitalmente seu negócio foram as Big Techs. Os outros modelos de negócio ainda estão um pouco atrasados quando a gente fala de estruturas de banco de dados, data lakes, data warehouse, o que quer que seja, integração, para poder falar de interoperabilidade. Então, tem um salto, né, da digitalização para a transformação digital, tem uma mudança de mentalidade, assim como tem um salto de conscientização e de capacidade dos profissionais de lidarem. O painel da Silvia, que teve anterior, né, fala muito sobre isso, da que ela estava, mão de obra, como é que a gente está capacitando, como é que a gente vai fazer essas pessoas lidarem com esses temas. Por quê? Nós temos hoje um gap de letramento em segurança digital que vem desde o ensino médio, básico e universitário. Então, como que o governo e as empresas darão conta desse gap? Então, a gente precisa mexer na educação. Isso precisa voltar para a estrutura desde pequeno, desde saber como funciona, como fazer o uso seguro. Quando a gente fala que não queremos alunos com celular na sala de aula, eu concordo, mas a gente vai deixar os alunos serem educados pela mídia social? Problemático. A gente precisa fazer o ensino do uso seguro. Quando a gente fala de uma autorregulação, não é só um conselho, é toda uma estrutura de uma empresa que tem a mentalidade e entende como é o risco em relação a essas ferramentas.
Então, é muito mais sobre diminuir a simetria de informação dentro da corporação para que você consiga fazer isso no público ou no privado, que os códigos de conduta eles existam na realidade e não só em políticas, letras que estão escritas, mas que não estão produzindo efeitos na realidade, assim como você consegue fazer convergências setoriais para um uso mais ético e responsável, código de boas práticas. Essas convergências, a ABS, ela é um lugar que congrega essa convergência, ela é extremamente proveitosa. A gente tira muitas lições participando de entidades setoriais, porque muitas vezes o aprendizado do Einstein é o aprendizado para a DASA, que é o aprendizado para a Fleury, que é o aprendizado para a Teladoc, que é o aprendizado para a MEMED, assim como outros. Então, ainda que a gente tenha códigos de conduta dentro das empresas, códigos de ética, comitês de éticas, estruturas de governança e auditoria, a gente também precisa fazer esse diálogo setorialmente sobre o tema para poder entender que, muitas vezes, uma ameaça que está na DASA, ela vai chegar no Fleury, ela vai chegar no Einstein, ela vai chegar no governo. E como é que a gente vai fazer esse diálogo acontecer? Porque aí é um progresso como um país, não é um progresso só de uma empresa. Muitas vezes, nós temos uma equipe de Threat Intelligence, que é a inteligência de ameaças, que eles fazem buscas na internet sobre possíveis incidentes e questões. E quando a gente encontra algo que pode ser potencialmente ruim para outro grupo econômico de saúde, nós avisamos. Por quê? Porque existe um dever de cooperação. No final do dia, o que a gente está combatendo? Um cybercrime. Não importa qual é a empresa que está sendo afetada, nós estamos combatendo o cybercrime. Quando a gente tem uma visão de cooperação e responsabilidade, o nosso exercício profissional muda na prática. Hoje eu estou na estrutura dessa empresa, mas você sabe que existe uma construção que precisa ser feita, que é além da empresa, é além do Ministério da Fazenda, é além do Ministério da Tecnologia. É como a gente vai desenvolver enquanto país. E aí, muito interessante, né, a tua visão. E aí, Fábio, eu quero... Eu tinha uma pergunta para te fazer, mas agora eu pensei em outra pergunta aqui. Botando tudo isso num caldeirão que a gente falou aqui, né? A gente tem cooperação, tem pequeno, tem médio, tem cidadão e tem regulação. Como é que a gente harmoniza isso para que a gente encontre uma cooperação internacional, benchmark? Como é que a gente harmoniza tudo isso para que a gente possa caracterizar uma regulação que seja essencialmente brasileira e que gere todos os benefícios pretendidos com um mecanismo de incentivo? Eu acho a forma que a gente não resolve isso é adotando o modelo de tomada europeu ou modelo de tomada americana. E aí eu estava em Gana, no Africa AI Summit, semana passada, né, 15 países lá. E tem uma frase do ex-presidente de 57, que eu acho que serve para agora mesmo. Você entra no museu e ele está, de um lado, sendo agraciado pelo Kennedy, num Cadillac, e do outro, pelo ministro da União Soviética. E minha pergunta é, como, na década de 50, você fez isso? E aí a frase dele é, não devemos olhar nem para o norte, nem para o leste, nem para o oeste. Devemos olhar para frente. E a questão é, a melhor solução não é copiar outra coisa, é pensar o que funciona daqui. Então, o Japão fez isso. Em copyright, ele foi de hard law, ele foi de leis mais estritas, inventou. Outra coisa, ele foi ágil. Ele deixou para uma comissão, para alguém decidir. Singapura fez isso, UK fez isso. Eu acho que o caminho que a gente precisa é regular problemas para resolver alguma coisa. Uma regulação guarda-chuva que vai dar uma solução para tudo tem muita probabilidade de dar errado. Vamos regular aonde a gente tem um problema, onde a gente tem dados, e, com isso, a gente vai olhando para frente, e não olhando se a gente quer se alinhar com A ou B, até porque, para onde o mundo está indo, essa ideia de se alinhar ela pode ser um grande contratempo. É melhor a gente ser Brasil. Muito bom, né? É isso. Eu concordo plenamente com a tua visão. Eu acho que, ao longo desse tempo que a gente teve aqui, o nosso tempo está esgotado, ele está brilhando, piscando, como eu falei para vocês, é isso que ia acontecer. O TDAH fica aqui ululante na minha cabeça. Né? Então, eu gostaria muito de agradecer a vocês. Eu espero que, ao longo desse tempo que nós estivemos aqui, a gente possa ter trazido um pouco de reflexão a respeito de harmonização, inovação, segurança, cooperação, para que a gente possa continuar debatendo e alcançar a melhor regulação. Obrigado a todos que estiveram aqui comigo. Obrigado pela atenção de vocês.